Olá a todos, seja bem-vindo aqui à segunda aula do curso de JUnity. Nesta aula a gente vai introduzir as características do framework que a gente vai trabalhar neste curso, framework JUnity. Lembra você que na última aula nós falamos aí o cenário geral em que os testes se encontram, falamos aí dos diversos tipos de níveis de teste de unidade, de integração, de sistema e aceitação. Nós comentamos de que o nosso foco será o teste de unidade do ponto de vista do framework JUnity. O framework JUnity ele serve justamente para criar e gerenciar testes automatizados na linguagem Java e para que você desenvolva um código e esse código realize o teste para você, diferentemente de que você poder testar manualmente um determinado código. Aqui na verdade você vai utilizar o framework JUnity, desenvolver o teste e assim relacionar e executar um determinado código para verificar se a funcionalidade está em execução da maneira correta, tá certo? Só lembrando de que embora exista vários tipos de teste, o foco aqui do JUnity é o teste de unidade, então a gente vai testar a parte menor de um determinado programa. Pois bem, feita essa introdução, o que vem a ser então o JUnity? O JUnity ele é um framework para facilitar o desenvolvimento e a automatização de testes unitários em código Java. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, JUnity aqui trabalhando no escopo de testes unitários. Ele vai realmente facilitar o desenvolvimento e automatização, no sentido de que você vai desenvolver um código e esse código vai realizar o teste para você. E isso na linguagem Java, tá certo, pessoal? Isso aí é um ponto bem importante que a gente tem que estabelecer aqui, porque o JUnity ele foi criado inicialmente como um framework da linguagem Java, posteriormente ele foi dando suporte a outras linguagens que rodem com a JVM, que a gente vai falar posteriormente. Outro ponto, framework open source, ou seja, framework de código aberto, por isso que ele teve uma grande aceitação, uma grande comunidade contribuinte com novas features desse framework, criado pelo Eric Gama e pelo Kent Beck, dois nomes aí bem conhecidos nossos, né, da engenharia de software, do TDD, dentre outros assuntos que envolvem a engenharia de software. O JUnity também ele vai fornecer uma API, que seria um conjunto de classes para construir os testes, tanto por meio de aplicação gráfica quanto em modo console, para a execução dos testes criados. Aqui está a grande vantagem que o JUnity traz no desenvolvimento de teste unitário, porque o JUnity ele vai fornecer um conjunto de API, na verdade um conjunto de classes que transformam e compõem a API do JUnity, e aí dessa forma você pode começar a desenvolver seus testes juntamente com os componentes e classes que o framework de Unity traz dentro de todo o seu coração, né? Dentro de toda a sua API. Aqui então é uma grande vantagem que o JUnity traz em relação ao desenvolvimento orientado a testes. E aí nós vimos nesse slide o que? Que o JUnity ele é um framework, ele não é uma linguagem de programação, ele não é um padrão de projeto, ele é um framework, né? Um framework seria um conjunto de tecnologias que visam ajudar e dar produtividade durante o desenvolvimento. Nesse caso, desenvolvimento de quê? Desenvolvimento de testes unitários que você vai realizar justamente para testar a menor parte do seu programa, e isso você tem que fazer na linguagem Java, tá certo? Ele é um framework open source e ele também pode ser executado tanto em modo gráfico, né? O que seria modo gráfico? Se você utiliza aí a linguagem Java por meio de alguma IDE, você tem bastante a facilidade que a IDE te proporciona no desenvolvimento, tá certo? Tanto no que tange a compilação, execução do programa, alguns outros recursos que a IDE te traz também, como o recurso de autocompletar, dentre outros recursos também. Você pode utilizar então o JUnity dessa forma, ou então você pode trabalhar no modo console, ou seja, você escreve, ele utiliza um editor de texto, escreve o código Java e compila e executa o código Java por meio do terminal do seu sistema operacional. Dessa forma você consegue trabalhar também com JUnity, só que a grande verdade é que você não vai ter a produtividade como teria se usasse uma determinada IDE.
Mais algumas características. O JUnit ele pode verificar se cada unidade de código funciona da forma esperada. Exatamente isso, né? Inclusive, um dos recursos bem importante que o JUnit tem são as asserções, né? Por meio do assert_equals, que a gente vai falar em aulas posteriores, que na verdade é um dos recursos mais cobrados no que tange a código dentro do framework JUnit, nas 30 questões de concurso que a gente mapeou aqui para esse curso. E veja só, se você terá um concurso com a banca FCC, na qual o JUnit ele está dentre os assuntos que vai cair na sua prova, você precisa ter bastante atenção nesse curso, porque as questões mais específicas e mais complicadas que a gente encontrou sobre o JUnit foram desenvolvidas pela banca FCC. Então, muita atenção nesse curso, muita atenção aí nas anotações que a gente vai falar, nas asserções também e nas demais estruturas do framework JUnit. O JUnit também ele facilita a criação e execução automática de teste e a apresentação dos resultados. Então, aqui já tinha comentado para você da criação e execução automática, e no que tange a apresentação de resultados também traz aí uma forma bem interativa de visualizar a bateria de testes que foi desenvolvidas com base no JUnit, tá certo? Tanto que ele traz ali o modo verde e o modo vermelho, né? O modo verde é se foi executado com sucesso, o modo vermelho se deu algum erro na execução de algum teste. Outro ponto interessante, o JUnit ele trabalha diretamente com a orientação a objeto, justamente porque você utiliza a linguagem Java para trabalhar com JUnit, né? Lembre que o JUnit aqui, o J significa aí relembra, né, a linguagem Java, tá certo? O JUnit ele é um framework de utilização de desenvolvimento de teste para a linguagem Java. Ele é free, pode ser baixado por meio do site junit.org. E atenção nesse último ponto. Recentemente a versão oficial e estável foi concedida, a versão 5 do JUnit. Com base nisso, pessoal, nós decidimos aqui mapear esse curso, mapear todos os detalhes de anotações, asserções e propriedade do JUnit para a versão 5. Porque quando você abre o site junit.org, automaticamente ele já te traz todas as informações da versão 5 do JUnit. Você pode muito bem acessar a versão 4 clicando em um link, porém ele deixa bem claro, né, no site de que a versão release, ou seja, a versão que está em utilização no momento, é a versão 5 do JUnit. Porém, você sabe também que as coisas não funcionam tão bem quando a gente trata de questão de concurso, não é verdade? E muitas das questões de concurso que a gente mapeou, elas cobram ainda a versão 4. Pouquíssimas questões de concurso estão cobrando aí a versão 5. Então, o que a gente vai fazer nesse curso? A gente vai trabalhar com a versão 5, mas vez ou outra, quando tiver alguma informação importante e a gente considerar relevante, a gente vai trazer uma comparação também da versão 4, tá certo? Então, vou trabalhar com a versão 5 e em alguns momentos que a gente considerar relevante, eu vou colocar também informações aqui do JUnit 4, tá certo? Não houve tanta mudança, mas as mudanças pontuais que houveram, a gente está colocando aqui nesse slide, vai falar também durante as aulas no curso, para que você saia deste curso preparado no que tange ao framework JUnit, tanto na versão 5, que é uma tendência que seja cobrada de 2020 em diante, quanto também da versão 4, porque a gente sabe, né, que nem toda banca segue as atualizações. Inclusive tem banca aí cobrando até da versão 3 do JUnit, tá certo? Só para você ter uma ideia. Então, quando a gente fala de concurso público, né, a gente tem uma dinamicidade muito grande. Algumas bancas seguem, arriscam a atualização, enquanto outras parece que fica parado no tempo, né, e aí a gente tem que meio que estar acompanhando, né, o equilíbrio dessas bancas, tá certo? Então, o conteúdo que a gente vai passar aqui do JUnit vai servir para que você consolide muito bem o conhecimento na versão 5 e você saiba quais foram as mudanças pontuais entre a versão 4 e a versão 5. O JUnit ele funciona com base em anotações, tá certo, pessoal? Anotações é um recurso da API Java que veio em versões posteriores, tá certo? Em versões ali
que englobaram o ecossistema e a plataforma Java. E uma anotação, pessoal, ela começa com o símbolo de arroba, tá certo? Para que serve uma anotação? Ela vai descrever e vai dar um comportamento adicional para um determinado código, seja para um atributo, seja para um método e por aí vai, tá certo? Aqui no JUnit a gente vai utilizar as anotações principalmente antecedidas a métodos, tá certo? A gente vai dar comportamentos adicionais para um determinado método. Essas anotações indicam se um método é de teste ou não, se um método deve ser executado antes da classe ou não, ou depois da classe, tá certo? Então, de acordo com as anotações que o JUnit tem. Esse assunto é tão importante que a gente separou apenas uma aula para falar de anotações que o JUnit contém dentro do seu framework. A gente vai falar isso, inclusive, na próxima aula, tá certo? São várias e várias anotações. A gente não precisa decorar todas elas. Porém, as principais, como anotação teste, before class, after class, dentre outros, você deve ter o conhecimento consolidado sobre tais anotações. Outro ponto, as anotações também indicam se o teste deve ser ou não ignorado e se a classe em questão é uma suíte de teste, ou seja, se a partir desta classe é disparada a execução das demais classes de teste, entre outras anotações menos utilizadas. Então, olha só, já comentamos aqui a característica de algumas anotações, né? Anotação de teste, se um método deve ser executado antes da classe, né? Before class, ou depois da classe, after class. Anotações que vão ignorar um determinado teste. Isso aqui é muito comum também quando você trabalha ali com uma bateria de teste e você percebe que um teste em específico ele está atrapalhando a execução dos demais, para que você não está tendo tempo no momento para tratar aquele código, você pode então colocar uma anotação para desativar aquele teste e posteriormente você pode estar revisando aquele código, tá certo? Então existe uma anotação para isso. Existe uma anotação também para indicar se uma classe ele é uma classe de suíte de teste, ou seja, vai ter vários testes aí aninhados como se fosse uma bateria de teste em uma única classe, tá certo? Isso aí também existe uma anotação para isso, dentre outras anotações que a gente vai falar na próxima aula. JUnit 5, pessoal, aqui já temos a primeira informação importante que nós consideramos bem importante, vamos trazer aqui também para você. Nós comentamos aí de que vamos focar o nosso curso, né, de agora em diante, no que tange as seções, no que tange anotações da versão 5 do framework, certo? E a versão 5 do framework, ela muda um pouquinho em relação à versão 4. Primeiramente, no que tange a composição do JUnit, tá certo? Aqui na versão 5, o JUnit ele é composto por 3 componentes principais, que inclusive já foram cobrados em questão de concurso público. Então, muita atenção aos componentes. Primeiro, JUnit Platform, JUnit Jupyter e JUnit Vintage. O JUnit Platform é a plataforma JUnit que vai servir como base para o lançamento de estrutura de teste na JVM. Isso também define a API Test Engine para desenvolver uma estrutura de teste executada na plataforma. Então, o JUnit Platform é o componente principal aqui do JUnit 5, tá certo? Ele vai estar rodando diretamente na JVM e seria então o coração do JUnit. JUnit Platform é o coração do JUnit. JUnit Jupyter é a combinação do novo modelo de programação e modelo de extensão para gravar teste e extensão no JUnit 5. O subprojeto Jupyter fornece uma test engine para executar testes baseado em Jupyter na plataforma. Segundo componente, então, JUnit Jupyter. Terceiro componente, JUnit Vintage, fornece uma test engine para executar testes baseado no JUnit 3 e JUnit 4 na plataforma. Perceba aqui que dentro do JUnit 5 há o componente aqui do JUnit Vintage, que seria o objetivo de trazer a retrocompatibilidade de versões. A gente sabe que em um framework, né, em desenvolvimento de software, as coisas mudam muito rápido, não é verdade? Então, o JUnit 5, que atualmente é a versão padrão do framework, ele tem um recurso que é o JUnit Vintage para trabalhar com retrocompatibilidade de versões apenas na versão 3 e na versão 4. Então, isso aí
É um mecanismo também bem legal do JUnit 5. E aí, para que você saiba também, e caso você tenha problemas, né, você utiliza o JUnit desde a versão 3 da versão 4 e quer migrar para a versão 5, saiba que na versão 5, se você não conseguir migrar totalmente, você consegue utilizar o JUnit Vintage e assim executar testes que foram desenvolvidos com a versão 3 e a versão 4 do JUnit. Grande pergunta: como instalar o JUnit? Há pelo menos duas formas. Caso você não tenha o JUnit instalado, você pode fazer o download do arquivo junit.jar no site oficial junit.org. Após isso, você deve incluir no seu class path, né, no caso aí, a classe de path do seu programa Java, tá certo? Para compilar e rodar os programas de teste. E aí tem uma grande questão aqui. Eu posso desenvolver na linguagem Java, mas eu posso desenvolver em qual projeto Java? Perceba que Java a gente pode trabalhar com desktop, web ou aplicações móveis, tá certo? Eu posso trabalhar em todas as esferas, tá, pessoal? Seja no desktop, seja no web ou seja no mobile. A grande questão é que eu preciso então baixar o arquivo já do JUnit e incluir ele no class path do projeto que eu esteja trabalhando, se é desktop, web ou mobile. Porém, se você já está utilizando uma IDE, como algumas IDEs aí bem populares do Java, né, como Eclipse, NetBeans, JBuilder, BlueJ, por padrão, essas IDEs já vai conter o JUnit, tá certo? Já vai ter até a opção para você criar o teste unitário com o JUnit. Então, dessa forma, você não vai precisar baixar o arquivo .jar do JUnit separadamente e anexar no class path, tá certo? Se você utilizar IDEs como Eclipse, NetBeans, JBuilder e BlueJ, por padrão, essas IDEs já trabalham nativamente com o JUnit. Agora aqui está o slide mais importante desta aula, e eu quero que você grave muito bem cada informação que a gente vai comentar aqui, porque isso de fato é muito importante, né, e é requisito para que você trabalhe na prática com JUnit. Primeiramente, pessoal, esse primeiro item aqui é um item que eu coloquei porque eu vi sendo bastante cobrado em questão de concurso público, porém ele está restringido aqui na versão 3.8, tá certo? Perceba que nós já estamos na versão 5. Na verdade, até na versão 4 nós não tínhamos essa necessidade. Tanto o primeiro item como também o item 4, tá certo? Eu vou falar então deles de forma agrupada. Primeiro item: toda classe de teste deve ser criada com a palavra teste no final. Embora já estejamos na versão 5, mas muitas questões de concurso público já cobraram esse conhecimento. O item 4 é: uma classe deve ser testada pelo JUnit, deve se estender a partir de test case. Isso aqui também já foi cobrado em questão de concurso público, inclusive de uma banca no ano de 2019, na qual o JUnit 5 já estava em vigência, cobrando esse conhecimento. Por mais que você ache estranho, né, e surpreso, e na verdade é muito surpreso mesmo, mas o fato é que as bancas de concurso, algumas delas não estão equiparadas com as atualizações dos softwares como um todo. Por isso que a gente está trazendo esse conhecimento aqui, mas saiba, tá, pessoal, que na versão 4 e na versão 5, isso aí é opcional, não é mais obrigatório ser dessa forma, tá? Foi durante a versão 3 do JUnit até mais tardar ali na versão 3.8 do framework. Então, toda classe de teste deveria ser criada com a palavra teste no final. E por último, cada classe deveria estender a classe Py test case, e aí assim você já conseguiria trabalhar com o JUnit naquela classe. Agora, os demais que a gente vai falar aqui, pessoal, o item 2, o item 5 e 6, todos eles aí estão contemplados na versão 5 também do framework JUnit. O item 2, então: um teste é um método contido nessas classes que é usado apenas para teste e anotado com @teste, tá certo, pessoal? Então isso aqui é principal, tá certo? Mesmo que a gente tenha várias anotações que a gente vai falar na próxima aula, mas a anotação principal do JUnit é @teste. Então, se você quer que um método ele tenha o caráter de um teste para ser executado no JUnit, você precisa anotar acima do método, acima da declaração do método, a anotação @teste. Algumas questões de concurso público cobram como se fosse Java teste ou
test case ou test suite, mas na verdade é @test. @test ele vai definir comportamento adicional para aquele método, de que aquele método deve ser executado no JUnit. Item 3, também muito importante. O método que será testado deve ser público e sem retorno, tá, pessoal? O método que será testado deve ser público, tá? Público aqui, caráter de encapsulamento, tá? O modificador de visibilidade. Você não pode trabalhar com método privado protegido, tá? Tem que trabalhar com ele no modificador público. E sem retorno, tá, pessoal? O que é o sem retorno? Na linguagem Java, nós temos aí a palavra reservada void para definir que o método não terá retorno. Nesse caso, no Java, você precisa anotar um método com modificador de visibilidade público e tem também o void para definir que aquele método não terá retorno. Assim, dessa forma, se você tiver a anotação em cima @teste, você consegue então desenvolver um teste naquele método. E por último, último item, as classes de teste não devem ser abstratas e devem ter um único construtor, tá certo? Não deve ser abstrata no sentido de inviabilizar que elas sejam herdadas. Então, a classe não pode ser abstrata nesse sentido. E ela deve ter, no máximo, um construtor, tá certo? Aqui também já teve uma cobrança de questão de concurso público, dizendo que no JUnit não poderia ter construtor, tá certo? Errado. Você pode sim ter um construtor, mas também só pode ter no máximo construtor. Que a gente sabe na orientação a objeto que a gente pode ter N construtores aí em uma classe. Mas aqui é uma classe que vai servir como uma classe de teste. Você só pode ter no máximo um construtor. E a classe também ela não pode ser uma classe abstrata, tá certo, pessoal? Então muita atenção aí para o item 2, o item 3 e o item 6 aqui desses requisitos. Atenção também para o item 1 e 3, mas isso não é mais válido para as versões que a gente está trabalhando de JUnit aqui, a versão 5, tá certo? Porém, já foi cobrado em questão de concurso público. Quando nós chegarmos nas aulas de questão de concurso público, a gente vai frisar novamente esse detalhe. Olha só um exemplo então de um código que contém uma classe e um método no JUnit 3. Perceba aqui que a gente tem a classe Database Connect Test. E aí lembra daquele item de que uma classe na versão 3 ele precisaria estender a classe TestCase. Exatamente, então perceba aí como que seria isso, né? A classe está estendendo de TestCase. Defino aqui alguns atributos, né? E tem um método Connect Database. Primeiramente, para que esse método ele possa ser um método testável, a gente tem que definir a anotação teste. Então perceba que logo acima definimos então a anotação teste. Mas para que isso funcione, há dois critérios. Quais são eles? Primeiramente, o modificador de visibilidade deve ser público. Perceba então que tem o público aqui. E o método não pode ter retorno. Como é que eu garanto isso? Na linguagem Java, eu tenho que utilizar a palavra reservado void. Então, public void connect database, juntamente com a anotação teste, eu anoto então que esse método será um método testável aqui no JUnit, tá certo? Eu não coloquei mais informações aqui sobre as sessões, porque a gente vai falar isso na próxima aula. Só coloquei aqui um exemplo, tá? De código de classe que utiliza a versão 3 do JUnit, na qual você tem uma classe. Perceba que a classe não é abstrata, porque ela não tem a palavra reservada, ela não poderia ser abstrata. Ela não tem aqui o método construtor, mas se ela tivesse, ela poderia ter apenas um método construtor. Perceba que na versão 3 ela está estendendo aqui de test case, né, na classe test case. E no método que eu quero testar, eu verifiquei que ele realmente é um método público, que ele é um método sem retorno. Então eu coloquei em cima da declaração do método a anotação teste para indicar de que aquele método ele será um método testável dentro do JUnit. Olha só a versão 5 agora, tá, pessoal? Na versão 5 não é necessário mais estender a classe testCase, tá certo? Com base no que a gente colocou e falou aqui na aula. Até na versão 4 também já não era mais necessário isso. E aqui eu tenho novamente a classe, não é uma classe abstrata, MyFirst JUnit Jupyter Text. Tem o método, na verdade, primeiramente aqui um atributo, né? Um atributo na qual eu vou estar instanciando aí uma determinada classe. E tem um método, tá certo? Esse método ele tem anotação em cima de teste, então vai ser um método testável
Porém, para que isso aconteça, tem que obedecer os dois critérios. Quais são eles? Primeiramente, o modificador de visibilidade deve ser público e o método sem retorno, tá certo? Perceba aqui que não tem a palavra public, mas por padrão, todos os componentes, atributos e métodos e classes dentro da linguagem Java, se não tiverem, não forem declarados, se forem omitidos, como no caso da classe aqui e do método, por padrão eles são públicos. Então, o primeiro requisito está sendo respeitado. E o segundo, o método não deve ter retorno. Temos aqui a palavra void. Nesse caso, então, esse método ele será um método testável aqui no JUnit. Perceba que nós temos um código aqui, um assert equals, que a gente vai falar na próxima aula, mas que já representa um detalhe interno aí da estrutura do JUnit. Isso aqui está dentro do escopo de asserções, tá certo? A gente vai falar isso em próximas aulas. Então, pessoal, perceba que na versão 5 aqui nós não temos mais a necessidade de estender a classe testCase, mas ainda assim, os outros requisitos, como a classe não deve ser abstrata, o método precisa ser anotado com anotação teste e ele precisa ser público e sem retorno, isso aqui é válido ainda na versão 5, tá certo? Então, finalizamos aqui a aula neste momento. A gente comentou aí algumas características do JUnit, falamos de anotações, falamos também sobre algumas diferenças entre a versão 5 do JUnit em relação a outras versões do JUnit. A gente vai focar aqui na versão 5, tá, pessoal? Em relação a anotações, mas fique tranquilo, pois quando chegarmos ali num ponto crucial de anotações, eu vou mostrar para você também como seriam as anotações na versão 4, preparando você para que esteja preparado aí a responder o máximo de questões possíveis sobre o framework JUnit, tá certo? Vou finalizá-lo então nesse momento. Até a próxima aula.